O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. Partiram para o outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém da estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde queres que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Duas pequenas ideias só hoje, vou economizar. O refrão do Salmo é interessante. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Notem que o refrão não diz que o Senhor deixou para nós uma herança. Não é algo material que alguém recebe, dessas heranças que a gente recebe por aí fora. Não é algo material. O texto diz: ó Senhor, sois minha herança para sempre. É Deus mesmo a nossa herança. Isso é impressionante porque muitos de nós certamente buscamos muitas graças de Deus. Ou em determinados momentos da nossa vida, a gente está precisando de alguma coisa de Deus. Ou não? Vocês não precisam, né? Vocês já têm tudo. De quando em quando a gente precisa de algo diferente. E a gente busca, né, de algo diferente. E o salmista está nos ensinando que o que nós precisamos buscar, muito mais do que as graças e os milagres, as curas, enfim, tudo que Deus pode nos dar, porque Deus pode nos dar tudo, só Ele pode. Muito mais do que aquilo que Deus pode nos dar, nós precisamos estar com Ele. Estar com Ele. E estar com Ele é a nossa herança. A nossa herança. É tudo que nós poderíamos querer. Então esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento, da segunda leitura da carta aos Gálatas. Eu me lembrei daquela frase de Santo Agostinho, que muitas vezes a gente não consegue compreender, sobre a liberdade. Santo Agostinho diz assim: ame e faça o que quiser. Ame e faça o que quiser. E aí, observando o texto da segunda leitura, eu me perguntei assim: será que nós somos livres para amar? E este amor do que estou me referindo não é simplesmente um amor interesseiro, humano ou mundano, como a gente tem observado, né? Que muitas vezes, em vez de ser, né, de deixar a pessoa livre, oprime, prende e maltrata e etc.
Mas esta liberdade que nós precisamos, e esta liberdade somente Jesus pode nos garantir, diz o texto, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Por isso a pergunta se nós somos verdadeiramente livres para amar. E amar a Deus, e amar também as pessoas, como nós ouvimos no capítulo, aqui no versículo 15, aí vai dizer, né? Sim, irmão, fostes chamados para a liberdade, porém não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes a carne. Esta liberdade mundana, que muitas vezes é pregada nos meios de comunicação, não é uma liberdade. Por quê? Porque é uma liberdade que, sem querer ou discretamente, nos leva a viver uma escravidão. Nos escraviza. Se nos escraviza, não é livre, não é liberdade. Essa liberdade que o mundo tem, né, apresentado. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Eu acho tremenda essa frase. Porque vejam, Paulo está dizendo que Cristo nos libertou para que nós fôssemos verdadeiramente livres. E aí ele diz: porém, não façais desta liberdade um pretexto para servirdes a carne. Pelo contrário, fazei-vos, essa frase é impressionante, fazei-vos escravos uns dos outros. Se a gente lê desatento, a gente vai perceber. Mas como Paulo está dizendo que nós fomos livres por Cristo, que Cristo nos libertou, e ao mesmo tempo ele está dizendo, sede-vos escravos uns dos outros. Se eu parar nesta frase, você não vai entender e vai querer bater em mim depois que eu sair daqui. Como assim, sede escravos uns dos outros? Se eu parar nessa frase. Agora, olhe o que continua, a frase continua, tem uma vírgula. Fazei-vos escravos uns dos outros, pela caridade. Pela caridade. Amarás, aí ele vai dizer, continuando, versículo 14, com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É para isso que nós precisamos da liberdade que Jesus nos garantiu. Não é para outro motivo. A liberdade para amar o outro como nós amamos a nós mesmos. E para amar a Deus. Por isso Santo Agostinho diz, ame e faça o que queres. Porque está este grau de liberdade numa profundidade tremenda que se diz respeito a Deus e as suas coisas, e as pessoas com quem nós devemos amar. As pessoas boas, as pessoas que nos amam, mas também as pessoas chatas, as pessoas que de vez em quando pisam no nosso pé, as pessoas que de vez em quando não querem saber de nosso amor, ou que nós muitas vezes não queremos amar. Então, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o versículo 15. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Repito, se esta frase fosse minha, você poderia tranquilamente bater em mim depois. Se você conseguisse, evidentemente que eu não ia ficar perto, não ia sair correndo. Mas olhe, vou repetir de novo a frase. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Será que existe isso no meio de nós? Eu acho que não, porque nós já estamos convertidos.
e segundo o Espírito, nós seguimos as ordens e as leis do Espírito, não seguimos as leis da carne. Por isso, não existe entre nós essa história de se vos mordeis e vos devorais uns aos outros. Porque na liberdade de Cristo, nós amamos, e no Espírito de Cristo, nós produzimos os frutos de amor e de caridade que Deus espera de nós. Que possamos, com mais profundidade, compreender a palavra de Jesus e colocá-la em prática na nossa vida. Louvado